o milagre que veio no louvor. Simone tinha apenas 32 anos quando os médicos lhe deram a notícia que abalou sua vida, doença de Kawasaki. Se não responder ao tratamento, pode haver complicações cardíacas graves. As palavras ecoavam em sua mente enquanto segurava o relatório médico com as mãos trêmulas. Seu filho mais novo, Pedro, de apenas 4 anos, brincava no chão do pequeno apartamento, sem entender por que a mãe chorava em silêncio. O marido, Carlos, um homem trabalhador, mas já desgastado pelas contas que não fechavam, tentou consolá-la, mas as palavras saíam vazias. Vamos dar um jeito, amor, ele disse, apertando sua mão, mas ambos sabiam que o jeito estava além deles. Os remédios eram caros, e o plano de saúde não cobria tudo. As noites se tornaram longas, feitas de orações murmuradas entre lágrimas e o medo constante de que a qualquer momento, seu coração pudesse falhar. Simone já não tinha forças nem para levantar da cama algumas manhãs. A febre alta, as dores nas articulações e a fraqueza a deixavam prostrada. Até mesmo abraçar Pedro doía. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, bateu à sua porta com um prato de sopa. Minha filha, você precisa de mais do que remédio. Precisa de Deus, disse ela com voz firme, mas cheia de compaixão. Simone, que havia sido criada em uma família católica, mas nunca frequentara nenhuma igreja com assiduidade, olhou para ela com ceticismo. Já rezei tanto, Dona Maria, e nada muda. A vizinha, porém, não desistiu. Na congregação cristã a gente ora juntos e Deus ouve. Venha comigo domingo. Não custa tentar. No domingo seguinte, Simone, ainda fraca, deixou-se levar por Dona Maria. Ao entrar na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil, sentiu algo diferente. Não havia instrumentos musicais nem palcos chamativos. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e mulheres de saias abaixo dos joelhos, todos com rostos serenos. O ancião, um homem de barba branca e voz tranquila, dirigia a reunião com uma autoridade que não era de si mesmo, mas de algo maior. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota fosse uma oração. Simone sentou-se no fundo, envergonhada por estar ali pela primeira vez, mas ninguém a olhou com estranhamento. Pelo contrário, várias irmãs sorriram para ela como se já a conhecessem. Quando chegou a hora das orações, ela sentiu um nó na garganta. O ancião pediu que todos se ajoelhassem, e as vozes se elevaram em súplica. Senhor, temos aqui uma irmã que precisa do teu toque. Dá-lhe força, cura seu corpo, e fortalece sua fé. Simone não conseguiu segurar as lágrimas. Ninguém sabia seu nome, mas Deus sabia. Nos dias seguintes, Dona Maria passou a visitá-la com mais frequência, sempre trazendo um versículo da Bíblia ou um relato de algum milagre que havia visto na igreja. Tem um irmão que foi curado de um câncer, outro que conseguiu um emprego depois de anos desempregado. Deus faz, Simone. Só precisa acreditar. Aos poucos, ela começou a ir às reuniões com mais frequência. Não falava muito, apenas ouvia os testemunhos dados de pé, vozes tremúlas de emoção contando como Deus havia mudado suas vidas. A Santa Ceia, celebrada com pão e vinho em silêncio reverente, a comovia profundamente. E o batismo nas águas que via os novos irmãos serem mergulhados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lhe dava uma estranha esperança. Uma noite, depois de mais uma crise de dor, Simone ajoelhou-se ao lado da cama e chorou. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me cura. Não aguento mais. Não houve voz do céu nem luz brilhante. Apenas uma paz que ela não conseguia explicar. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, foi à igreja novamente. Dessa vez, quando os irmãos começaram a cantar o hino Louvai ao Senhor, todos os povos, algo aconteceu. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. As dores que antes a faziam curvar-se começaram a desaparecer. Ela sentiu o coração bater forte, não de medo, mas de vida. Suas mãos, antes frias e trêmulas, esqueceram-se de tremer. Os irmãos ao seu redor cantavam com os olhos fechados, e ela, sem entender direito, levantou-se. Primeiro devagar, depois com mais firmeza. E então, sem planejar, começou a louvar também. Sua voz, fraca no início, foi ganhando força. Glória a Deus, repetia, e as lágrimas agora eram de gratidão. Quando o culto terminou, ela procurou o ancião. Irmão, eu estava doente. Muito doente. E agora, não sinto mais nada. O ancião, com os olhos brilhantes, colocou a mão em seu ombro. É o Senhor, minha irmã. Ele te curou. Os irmãos ao redor começaram a se aproximar, alguns chorando, outros sorrindo. Aleluia! Mais um milagre, disse um. Deus é fiel, exclamou outra.
Nos dias que se seguiram, Simone voltou ao médico. Os exames que antes mostravam inflamação e risco de aneurisma, agora estavam normais. O cardiologista, espantado, pediu novos testes. Isso não tem explicação médica, disse ele, coçando a cabeça. Simone sorriu. Eu sei, doutor. Foi Deus. Hoje Simone é uma das irmãs mais dedicadas da congregação. Ajuda nas limpezas da sala de cultos, visita os doentes e sempre que pode, dá seu testemunho de pé, como viu tantos fazerem antes dela. Eu aprendi que a fé não é só pedir, é confiar. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus está lá. E Ele não desiste da gente. Seu filho Pedro, agora com 7 anos, adora ir à igreja. Mãe, um dia eu quero ser batizado também. Diz ele, olhando para a pia batismal com admiração. Carlos, que no início acompanhava apenas por apoio, hoje canta os hinos com voz firme e ajuda a organizar as cadeiras antes dos cultos. A gente achava que estava sozinho, mas não estava, costuma dizer. A vida deles não é fácil. As contas ainda apertam, os desafios não acabaram. Mas agora eles sabem, na simplicidade de uma sala de cultos, entre irmãos que não tem nada de extraordinário a não ser um coração cheio de fé, Deus opera. E às vezes a cura não vem no momento em que a gente pede, mas no momento em que a gente louva. Porque a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele vai, no seu tempo, no seu jeito. E isso Simone aprendeu, faz toda a diferença. O tempo passou e a família de Simone continuou firme na igreja. Cada domingo era uma vitória, cada culto uma renovação. Mas Deus ainda tinha algo maior preparado para eles. Numa tarde de quarta-feira, durante a reunião de oração, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui precisa de um milagre financeiro? Quem está lutando contra dívidas que parecem não ter fim? Simone, com as mãos trêmulas, levantou-se. Não era fácil admitir, mas as contas estavam atrasadas, o aluguel pesava e o salário de Carlos mal dava para o básico. Ela chorou enquanto os irmãos a cercavam, impuseram as mãos e oraram com fé. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Simone encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro, um bilhete anônimo. Deus proveu. Não desista. E um valor suficiente para quitar o aluguel e ainda sobrar para as compras do mês. Carlos, ao ver, não conseguiu segurar as lágrimas. Isso não é coincidência, Simone. Isso é Deus. Mas o milagre não parou por aí. Alguns dias depois, Carlos recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho. A empresa onde ele havia sido demitido anos antes estava passando por uma reestruturação e precisava de alguém com a experiência dele. O salário era melhor, os benefícios incluíam um plano de saúde e o melhor, ele poderia trabalhar perto de casa. Eu nem tinha mandado currículo. Ele contou emocionado no culto seguinte, segurando o contrato assinado. Simone, que antes vivia com medo do futuro, agora sorria ao ver a mesa farta. Não era luxo, mas era paz. E o mais lindo era ver Davi, agora com 8 anos, orando antes das refeições, agradecendo por cada coisa simples. Mãe, Deus ouve a gente, né? Ele perguntava com os olhinhos brilhando. A transformação deles não foi só financeira. Era algo mais profundo. Simone, que antes se sentia abandonada, agora liderava um grupo de mulheres na igreja, compartilhando sua história para encorajar outras que passavam por lutas semelhantes. Carlos, que antes mal falava com os irmãos, agora era um dos primeiros a chegar para ajudar nos eventos. E Davi? Sonhava em ser pastor. Eu quero contar para todo mundo que Jesus muda a vida, dizia com a Bíblia infantil sempre na mochila. Num domingo de manhã, enquanto a família cantava juntos no culto, Simone sentiu algo diferente no coração. Era como se Deus sussurrasse. Tudo isso foi só o começo. Ela não sabia o que viria pela frente, mas uma coisa tinha certeza: com Deus, nenhuma batalha era grande demais. E se antes ela pensava que a vida dela era um fardo, agora via que era um testemunho. Porque milagre não é só dinheiro no envelope ou emprego inesperado. Milagre é uma família unida, um coração curado, uma fé que não desiste. E isso eles tinham de sobra. Naquela mesma semana, enquanto Simone arrumava a mesa para o jantar, o telefone tocou. Era a escola de Davi. Ela atendeu com o coração acelerado, lembrando dos tempos em que ligações assim só traziam mais notícias. Mas dessa vez a voz da diretora estava cheia de alegria. Dona Simone, o Davi foi escolhido para representar a escola na Olimpíada de Matemática. Ele tirou a maior nota da turma. Simone quase deixou cair o telefone. Aquele menino que antes não conseguia se concentrar nem para fazer uma lição de casa agora era destaque? Ela correu para o quarto e abraçou Davi com tanta força que ele riu. Mãe, eu nem ganhei ainda. Mas ela já chorava porque sabia, aquele não era só um prêmio,
era mais uma prova de que Deus estava reconstruindo tudo aquilo que o inimigo tinha tentado destruir. No sábado seguinte, durante o culto de jovens, Carlos deu um testemunho que deixou até os obreiros emocionados. Com a voz firme, ele contou como tinha sido viciado em drogas, como tinha roubado da própria família, como tinha chegado ao fundo do poço. Mas Jesus me tirou da lama, disse, segurando uma Bíblia desgastada. Hoje eu tenho um emprego honesto, minha família de volta e o mais importante, eu tenho paz. Quando terminou, o pastor o abraçou e falou no microfone. Isso aqui não é teoria, povo de Deus. Isso é poder de transformação. Os dias foram passando, e a família de Simone virou referência na igreja. Quem os via de longe pensava que sempre tinham sido assim, unidos, sorridentes, cheios de fé. Mas eles sabiam a verdade. Sabiam das noites de choro, das contas que não fechavam, das portas que se fecharam. Sabiam também das mãos que os ergueram quando não tinham mais forças, dos irmãos que oraram por eles quando a esperança estava fraca, dos milagres que começaram pequenos, um emprego aqui, uma cura ali, mas que foram se multiplicando como os pães e os peixes. Até que um dia, durante uma campanha de fé na Universal, Simone sentiu Deus falando com ela de novo. Dessa vez, não era um sussurro, era uma certeza. Você vai abrir as portas da sua casa para abençoar outros. No começo, ela achou que não estava entendendo. Senhor, eu mal consigo cuidar da minha família, pensou. Mas a voz persistia. Então, com medo mas obediente, ela começou a convidar pessoas da igreja para almoçar aos domingos. Primeiro eram 2, 3. Depois, 5, 10 mulheres que passavam pelas mesmas lutas que ela, casais com os casamentos desfeitos, jovens perdidos como Davi e Carlos já tinham sido. Num desses almoços, uma moça chamada Ana chegou com os olhos inchados de chorar. Ela tinha acabado de descobrir que o marido a traía e não sabia se conseguia perdoar. Simone serviu o prato dela, sentou ao lado e começou a contar sua própria história. Eu também pensei que não ia aguentar, disse, segurando a mão de Ana. Mas Deus não só me deu forças para perdoar, como transformou meu casamento. Hoje meu marido é meu melhor amigo. Enquanto falava, Simone lembrava de como aquelas palavras soariam impossíveis alguns anos antes. Mas ali estava ela, não só crendo no milagre, mas sendo parte dele na vida de outra pessoa. O que começou como um simples almoço virou um ministério. A casa de Simone se tornou um lugar de restauração. As pessoas chegavam quebradas e saíam com esperança. Alguns voltavam semanas depois para contar que tinham reconciliado o casamento, outros que tinham conseguido um emprego, outros ainda que tinham encontrado a paz que faltava. E Simone entendia, Deus não tinha mudado só a vida dela para ela ficar quieta. Ele tinha feito tudo aquilo para que ela pudesse estender a mão para outros, como alguém um dia tinha feito por ela. Uma tarde, enquanto organizava a sala para mais um encontro, Davi entrou correndo. Mãe, olha só. Ele mostrava um papel amassado, mas com letras garrafais. Aprovado, seminário teológico. Simone o abraçou tão forte que ele riu de novo. Eu sabia, mãe. Deus falou que eu ia ser pastor. E ela, com os olhos brilhando, respondeu, e você vai ser um grande homem de Deus, meu filho. Porque quem já foi resgatado das trevas sabe como guiar outros para a luz. Agora, quando Simone olha para trás, ela não vê só as batalhas que venceu, mas as vidas que Deus usou ela para tocar. A família que quase se desfez agora era um farol. Carlos, o ex-viciado, hoje liderava um grupo de homens que lutavam contra as mesmas coisas que ele tinha vencido. Davi, o menino problemático, pregava com uma unção que comovia até os mais duros. E Simone? Ela tinha aprendido que milagre não é só o que a gente recebe, mas o que a gente se torna para os outros. Porque a Universal não é só um lugar onde a gente vai buscar bênçãos. É um lugar onde a gente aprende a ser bênção. E essa família que já teve medo de não ter futuro, agora vivia a maior de todas as promessas, que Deus não só restaura como multiplica. Multiplica a fé, a esperança, o amor. Multiplica milagres. A vida deles tinha virado um testemunho vivo. Toda vez que Simone entrava na Universal, ela sentia como se o chão daquele lugar guardasse as marcas das suas lágrimas derramadas em oração. Mas agora, em vez de chorar por dor, ela chorava de gratidão. Porque Deus não só tinha mudado o destino da família dela, como estava usando eles para mudar o destino de outros. Foi num domingo à noite, depois de um culto de libertação, que uma mulher chamada Marisa se aproximou de Simone. Os olhos inchados, as mãos trêmulas, ela mal conseguia falar. Eu não aguento mais, irmã. Meu marido me traiu, meu filho tá nas drogas, e eu tô pensando em acabar com tudo. Simone não hesitou. Abraçou aquela mulher como se fosse uma irmã que ela já conhecia há anos e sussurrou. Deus já tem a vitória para você. Eu sei, porque eu já estive no seu lugar.
E foi assim que começou mais uma história de milagre. Simone levou Marisa para frente do altar, onde pastores oraram com ela. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor, um grito de socorro que subiu ao céu. E Deus ouviu, porque na semana seguinte Marisa voltou à igreja com o marido, o homem que tinha traído, agora de mãos dadas com ela, com lágrimas nos olhos pedindo perdão. E o filho? Ainda era uma batalha, mas pela primeira vez em anos, ele tinha voltado para casa. Carlos, que agora era um líder no grupo de homens, entendeu que sua vitória não era só para ele. Toda quinta-feira, ele reunia ex-viciados, homens quebrantados, e falava com a autoridade de quem já esteve no fundo do poço. Deus não olha para o seu passado, ele olha para o seu coração. Se você está aqui, é porque ele já está trabalhando em você. E os homens acreditavam, porque viam nele a prova viva de que mudança era possível. Davi, o filho que já tinha sido arrastado pelas ruas, agora pregava com uma paixão que só quem foi resgatado das trevas entende. Num culto de jovens, ele olhou nos olhos de um adolescente rebelde, igual ele já tinha sido, e disse: "Você acha que ninguém te entende? Jesus te entende. Ele veio para quem está perdido, não para quem está certo." Naquela noite, aquele jovem entregou a vida para Deus, e levou mais 3 amigos junto. A família que um dia pensou que não tinha saída agora era um rio de bênçãos. Não eram ricos, não tinham luxo, mas tinham algo que o dinheiro não compra, a certeza de que Deus era fiel. Simone, que já teve medo de perder tudo, agora via a mesa de jantar cheia, não só de comida, mas de pessoas que eles tinham trazido para a família da fé. Ex-viciados, mães desesperadas, jovens sem rumo, todos encontrando esperança onde antes só havia desespero, porque a Universal não é só um lugar de milagres, é um lugar onde os milagres se multiplicam, onde uma vida transformada vira semente para transformar outras, onde o que o inimigo quis usar para destruir, Deus usa para edificar. E essa família que já foi um caso perdido, agora era uma prova de que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não só restaura, Ele faz muito mais do que a gente jamais poderia pedir ou imaginar. E a história não parou por aí, porque todo dia em alguma Universal pelo Brasil, tem alguém como Simone, Carlos ou Davi, descobrindo que o milagre não é só para eles. É para quem eles vão tocar, é para a geração que vem depois, é para a glória de Deus que não desiste de ninguém. Naquele mesmo domingo, enquanto a família de Simone se abraçava no altar, chorando de gratidão, do outro lado da igreja, uma mulher chamada Marisa observava tudo com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha chegado ali arrasada depois de receber um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança. Um tumor agressivo que já se espalhava rápido e as palavras frias do médico ainda ecoavam em sua mente. Prepare sua família porque o tempo é curto. Mas ali, vendo aquelas pessoas que também já tinham ouvido que não havia saída, Marisa sentiu algo diferente. Não era só esperança, era uma certeza. Aquela família que pouco tempo antes estava destruída, agora sorria, unida, como se a morte nem tivesse passado perto deles. Se Deus tinha feito aquilo por eles, por que não faria por ela? Ela se levantou, trêmula, e caminhou até o altar. As mãos dos obreiros se estenderam, orando com fé. E quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Marisa sentiu um calor tão forte que parecia queimar por dentro. Não era dor, era vida. Algo dentro dela se mexeu, como se uma corrente de água viva percorresse seu corpo. Ela caiu de joelhos, chorando, enquanto as palavras saíam de sua boca sem que ela planejasse. Senhor, eu creio. Eu recebo minha cura. Na semana seguinte, os exames surpreenderam até os médicos. O tumor, que antes crescia sem controle, tinha encolhido drasticamente. Em menos de um mês, os novos resultados não mostravam mais nenhum sinal da doença. Os profissionais de saúde não tinham explicação. Mas Marisa tinha. Deus me curou na Universal. Onde a medicina falou que era o fim, Deus falou que era só o começo. E assim como Simone levou Carlos de volta à igreja, e Carlos trouxe Davi, Marisa não guardou seu milagre só para si. Ela voltou com a irmã, que há anos lutava contra uma depressão profunda. Depois veio o sobrinho, viciado em drogas, que ouviu dela: "Se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a sua." E mudou. Hoje aquele jovem é um obreiro, ajudando outros a encontrarem a mesma libertação que ele recebeu. Porque é assim na Universal. Um milagre puxa outro. Uma vida transformada atrai mais vidas. O que o diabo tentou usar para destruir, uma doença, um vício, uma família desfeita, Deus transforma em testemunho. Em prova de que Ele não só existe como age. Que não importa quão fundo a pessoa tenha caído, o braço do Senhor é longo o suficiente para tirá-la do poço. E enquanto você lê essa história em alguma Universal neste exato momento, tem alguém levantando as mãos,
chorando no altar, recebendo a resposta que parecia impossível. Tem um casal se reconciliando depois de anos de brigas. Tem um jovem largando as drogas depois de uma noite de oração. Tem um doente saindo da igreja com a certeza de que está curado, mesmo antes dos exames confirmarem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por Simone, Carlos, Davi e Marisa, ele pode fazer por você. Basta entrar, crer e não desistir. A Universal não é só um lugar onde milagres acontecem. É um lugar onde Deus escreve histórias novas, todos os dias. E a sua pode ser a próxima. O milagre que não tinha nome. Simone entrou na Universal pela última vez com as mãos vazias e o coração partido. Os médicos haviam dado o veredito, não há mais o que fazer. Seu filho, Lucas, de apenas 9 anos, estava em estágio terminal de uma doença rara. As contas médicas haviam consumido tudo, até a esperança. Mas naquela noite, enquanto o pastor orava, ela ouviu uma voz no íntimo: levante-se. Ele vai viver. Não foi imediato. Não houve um clarão nem um grito de vitória. Mas na manhã seguinte, os exames, os mesmos que antes mostravam morte, revelaram uma regressão inexplicável da doença. Os médicos balançaram a cabeça, chamando de remissão espontânea. Simone sorriu. Ela sabia o nome daquele milagre: fé. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carlos e Marisa, casados há 20 anos, assinavam os papéis do divórcio quando ela, sem razão aparente, rasgou o documento. Não posso, disse entre lágrimas. Na Universal, eles haviam ouvido que Deus restaurava laços quebrados. Aquela noite no altar, se abraçaram como noivos outra vez. O juiz, sem entender, arquivou o processo. O milagre não era só a reconciliação, era a coragem de recomeçar. E Davi, o jovem que vendia drogas para sustentar o vício? Naquela mesma hora, joelhos no chão, ele entregou o último maço de dinheiro sujo ao pastor. Não quero mais isso, chorou. 3 meses depois estava empregado, batizado e pela primeira vez em anos livre. A reflexão que fica: Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não importa se você é a Simone desesperada, o Carlos ferido, o Davi perdido ou até aquele que ainda não entrou na igreja, mas carrega uma dor que parece sem saída. O milagre não depende da sua força, mas da sua graça. A Universal não é um prédio, é um portal onde os céus se inclinam para tocar a terra. A lição: a vida pode te jogar no fundo do poço, mas Deus não desce para te visitar, Ele desce para te tirar de lá. O primeiro passo é entrar. O segundo, não soltar a mão dele. E o terceiro, contar a história. Porque todo milagre é uma semente para outro. Hoje, enquanto você lê isso, alguém está recebendo o seu. E se não for hoje, será amanhã. Mas será. Porque Deus não escreve pontos finais, Ele escreve novos capítulos. E o seu está apenas começando.